Queridos, Deus te chamou para que você seja um filho que expressa o Pai. Capítulo 20 do Evangelho de João, versículo 22. Vamos ler a partir do 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Deus pega o homem, Deus pega a argila, o pó da terra, sopra, forma, como modela o formato do homem, sopra em suas narinas, produzindo a vida do homem. Deus sopra o fôlego de vida, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o sopro de Deus, o soprar de Deus, produziu a vida do homem. Em João capítulo 20, verso 22, Jesus reúne os discípulos, sopra sobre eles o Espírito Santo para produzir a igreja. O Pentecoste ainda não havia acontecido, de Atos 2, havia uma promessa do derramamento do Espírito, mas no capítulo 20 do Evangelho de João, Jesus reúne os discípulos e sopra o Espírito Santo para produzir a igreja. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, para expressá-lo, para governar, para dominar, para exercer autoridade sobre a terra. Deus cria o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida, a sua própria natureza é dispensada para dentro do homem, produzindo um ser que ele chama minha imagem e semelhança. Alguém que, quando um outro ser se deparar com ele, está se deparando com um reflexo do Criador, com a imagem do Criador. É como se fosse um espelho. Você olha no espelho e você vê a sua imagem. O homem foi criado à imagem de Deus, mas também foi criado à semelhança de Deus. O coração do homem era um coração generoso, amoroso, bondoso, não havia pecado. Mas quando o homem se rebelou contra Deus, ele parou de expressar Deus. Por isso Deus, em seu propósito eterno, resolve levantar um segundo Adão, porque o primeiro Adão não deu certo. O primeiro Adão pecou, desobedeceu, se rebelou. O primeiro Adão, diz as Escrituras, se tornou alma vivente. Mas ele quer, através do segundo Adão, 1 Coríntios 15, 45, através do segundo Adão, ele quer levantar uma nova raça. Ele quer não só que sejamos alma vivente, mas que sejamos espírito vivificante. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. O homem parou, deixou de expressar Deus. O homem não consegue mais expressar o seu Criador, porque ele perdeu a sua semelhança. O seu coração é mau. As suas obras são más, são reprováveis. Se encontra num estado de separação. Mas Deus,
através de Jesus Cristo, Ele sopra para criar a igreja. A igreja é um corpo que expressa o Senhor aqui na terra. Através da igreja, seu corpo, a expressão de Deus, ela pode ser manifestada aqui nessa terra. Romanos 8,19 diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação ou a revelação dos filhos de Deus. A palavra revelação no grego é apocalipsis. É complicado de pronunciar. Apocalipsis, que é um ato de tornar descoberto ou exposto, uma revelação de verdade, né? É uma revelação de verdade, sabe? Há uma expectativa que haja uma revelação de verdade dos filhos de Deus. É isso que o texto quer dizer. A ardente expectação da criatura espera a manifestação de verdade dos filhos de Deus, porque nós ainda expressamos parcialmente o Senhor através da nossa vida, mas Deus quer continuar trabalhando em nós para que sejamos a sua expressão viva aqui na terra. Deus quer trabalhar em nós para que quando a criação olhar para nós, eles percebam que há uma evidência do Criador. O Criador está sendo evidenciado nas nossas atitudes, na nossa natureza, na nossa vida. Você foi chamado para ser igreja, irmão. Você foi chamado para andar num nível sobrenatural. Você foi chamado para fazer diferença. Você não foi chamado para ficar cabisbaixo. Você não foi chamado para ser um religioso. Um religioso que não incomoda as trevas. Você foi chamado para expressar Deus. Eu quero terminar por aqui. Não vou falar o resto que eu tenho para falar. Eu só quero deixar o João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Adão, o primeiro Adão, antes da queda, ele tinha um relacionamento de proximidade com o Pai. Todos os dias o Pai o visitava no virar da tarde. Depois da queda do homem, o Pai se tornou inacessível. A palavra diz que Deus habita na luz inacessível. Mas esse texto que eu acabei de ler, ele diz que Deus nunca foi visto por ninguém. Mas Jesus Cristo, você pode dizer aleluia? Mas Jesus Cristo, o Filho unigênito que está no seio do Pai, o tornou conhecido, o revelou. Hoje eu e você conhecemos o Pai. Amém? Eu e você conhecemos o Pai por causa de Cristo. Porque nós conhecemos a Cristo. Ele se revelou a nós. Ele habita em nós. Amém? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. E se está entendendo, está compreendendo a dimensão disso que eu estou falando. Hoje nós não só conhecemos o Pai, como Ele habita dentro de nós. Aleluia. Quando Deus criou o homem, Ele soprou o fôlego de vida. Quando Cristo criou a igreja, Ele soprou e disse: recebam o Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e nós passamos a ser a igreja gloriosa de Jesus, sem mancha, sem ruga, sem mácula, porque Jesus lavou os nossos pecados, perdoou as nossas dívidas. Aleluia! Quando o Pai olha para nós, Ele olha através do sangue, Ele vê alguém sem culpa. Aleluia! É por isso que você nunca deve falar mal da igreja do Senhor Jesus,
Porque a igreja do Senhor Jesus é a sua noiva. Você pode dizer graças a Deus? O meu tempo acabou. Eu gostaria de convidar você nessa noite para fazer uma reflexão sobre tudo o que tem sido falado aqui. Eu gostaria de adicionar algumas coisas para você pensar. Primeira coisa que eu quero que você pense: o que você tem feito com o conhecimento das Escrituras que você tem recebido? Se esse conhecimento não muda nada na tua vida, é porque você é um religioso. Segunda pergunta que eu quero fazer nessa noite: você ainda se surpreende quando Deus faz alguma coisa no meio da igreja? Você ainda consegue se alegrar quando você ouve alguém dizer, como o irmão Augusto falou aqui: olha, Jesus me curou. Há trocentos anos eu não ouvia do meu ouvido esquerdo, mas aquele dia quando eu recebi a oração e agora eu ouço. Tudo bem, ainda torço pelo Botafogo, mas estou curado. Você ainda se surpreende, você ainda se alegra. Isso diz muito em relação à tua vida com Deus. Terceira coisa: quando você pensa em estar na casa do Senhor, você se alegra? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou você é daqueles que só vêm à casa do Senhor se nada mais importante acontecer? Essa é uma noite de reflexão. Nós vamos comer do pão e beber o cálice. João diz: olha, se dissermos que não temos pecado, mentimos, não há verdade em nós. Tudo bem, nós já sabemos biblicamente que nós temos pecado. Biblicamente nós sabemos que se nós falarmos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Mas como você tem lidado com o pecado? O pecado para você é um amigo, é um companheiro? O pecado para você não te incomoda mais? Ou o pecado para você ainda te faz chorar? Ainda te faz sofrer? Ainda te faz cair de joelho em arrependimento, pedindo perdão ao Senhor e pedindo ajuda para não fazer de novo? Como você tem lidado com o pecado? Pense sobre isso. Você vai comer o pão e vai beber o cálice. Eu quero falar uma outra verdade bíblica, que é um princípio. O fato de eu não concordar com alguma coisa da Bíblia não muda a realidade bíblica, não muda o desfecho, não muda as consequências. Eu concordando ou não, o que está escrito na palavra é verdadeiro e vai acontecer. Amém? A Bíblia diz que se eu não perdoo o meu irmão, tampouco o meu Pai Celestial vai me perdoar também. Isso significa que se eu não perdoo alguém que me ofendeu, que fez algo contra mim, quando eu pedir perdão para Deus, Ele também não vai me perdoar. Qual é a implicação disso? Se eu morrer sem ter meus pecados perdoados, eu vou para o inferno. Quer eu saiba disso ou não, quer eu concorde com isso ou não. Vocês estão entendendo? É por isso que nós precisamos fazer um autoexame. O salmista, ele fazia autoexame. Ele falava: Senhor, sonda meu coração, o Senhor me conhece, vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem alguma coisa em mim que está me atrapalhando a te servir, me atrapalhando a ter comunhão contigo. Essa é a noite de ceia, irmãos. Sabe, eu tenho medo de ser religioso, irmãos. Eu tenho medo de ser. Sabe por quê? Porque o religioso, ele não percebe que ele virou religioso. As pessoas em volta dele percebem, mas ele próprio, ele não percebe.
ele não consegue enxergar que ele virou um religioso. E Jesus era muito duro com os religiosos e muito paciente com os pecadores. Eu prefiro ser um pecador do que ser um religioso. Vocês estão entendendo? Esse é o momento de fazer uma reflexão e falar assim: eu não quero ser um religioso, também não quero ser um pecador. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim, quero viver em santidade, quero me aperfeiçoar a cada dia, quero melhorar a cada dia, quero me arrepender toda vez que eu pecar, quero me reconciliar com meu irmão toda vez que eu ofendê-lo ou que ele me ofender. Eu quero viver a vida cristã que o Senhor quer que eu viva.